Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos começar o capítulo 7, a América e seus povos. Para começar, vamos dar uma analisada nessa imagem aqui. Isso daqui são ruínas de antigos povos que já moraram aí. Então, essas ruínas, se vocês observarem, elas são as ruínas da cidade de Palenque, erguida por volta do ano 600, no local onde atualmente está localizado o México. Então, nós vamos falar um pouco dessas cidades antigas da América, onde abrigou alguns povos, os maias, os astecas e os incas, que foram descobertas. Quando eu falo descobertas, é como o Brasil, descoberto por Portugal, descoberto, nesse caso aqui, pela Espanha. Mas a gente já cansou de falar sobre isso em sala de aula, como é que alguma coisa pode ser descoberta se já tinha pessoas que moravam lá, não é verdade? E aqui é a mesma coisa, já tinha indígenas que moravam lá. Lógico, com uma cultura um pouco diferente dos indígenas que nós tínhamos no Brasil. Tem diferenças, mas também tem muitas coisas muito parecidas com o nosso povo. Para vocês terem uma ideia, olha, Cristóvão Colombo, ele chegou em 1492 na América e ele achou que tinha descoberto as Índias. Por quê? Porque nas Índias o grande interesse era os condimentos, eram os temperos, eram as especiarias. Então, quando ele chegou na América, ele tinha certeza que tinha chegado às Índias. Por quê? Porque naquele período nós sabemos que os equipamentos de navegação não eram precisos. E os únicos que navegavam naquele período eram Portugal e Espanha, que eles detinham um pouco desse saber das navegações. Então, como os aparelhos deles não eram muito sofisticados, automaticamente, ao invés de ter trazido ele para a Índia, trouxe ele para a América, que é basicamente o oposto, né? Mas ele chegou aqui e ele estava crente que ele tinha descoberto as Índias. E aí ele viu um monte de índio, ele achava mesmo que tinha descoberto, mas não foi isso. Ele descobriu um povo que naquele período era um povo que eles passaram a chamar pré-colombianos, né? Que foi anterior a Colombo. Então, pré-Colombo, quer dizer, as terras não descobertas era pré-colombiano. Depois de Colombo, aí virou as terras de Colombo, né? Descoberta, América, descoberta por Cristóvão Colombo. Essa tribo, apesar de morarem no mesmo local, eles falavam vários idiomas das tribos deles, lógico, dialetos. Esses dialetos eram meio confusos e ele acabava não entendendo e ele se comunicava através de gestos, da maneira como eles podiam. Ele caiu na graça desse povo porque achava que ele era um Deus enviado e aquelas roupas totalmente diferentes do que eles tinham costume, então ficou parecendo que tinha vindo um ser sagrado, vamos dizer assim. Aqui, ó, nós temos duas fotos dos povos pré-colombianos, em cima e embaixo. Essa era a forma dos índios, conhecido naquele, uma mais antiga e uma que seria mais atual naquele período. No entanto, Colombo não teve condições de perceber toda essa diversidade que se tinha ali, dos povos que eles falavam vários idiomas, tinha várias culturas no mesmo lugar. Além disso, quando ele pensou que tivesse chegado à Índia e que encontraria as especiarias. E aí começou a chamar os habitantes de região dos índios, que acabou pegando na Europa e foi chamada durante muito tempo por esse nome. No mapa abaixo, na página 39, vocês têm uma noção dos lugares que ele encontrou. Aqui mostra o mapa atual, mas com os nomes dos povos. Então, aqui tem vários povos
caracterizado pelos nomes navajos, comanches, apaches, naúas, astecas, maias, quibixas, aruaque, incas, guarani, tupi, e assim por diante. Vocês vão pegar esses nomezinhos que estão aqui no mapa, que é da América do Sul, América Central e mais ao norte, América do Norte. Vocês, na página posterior, que é na página 40, vocês vão fazer essa atividade. Então, vocês vão contar, vocês têm aí o nome que já está pré-colombiano, né? E algumas outras letrinhas em preto para ajudar vocês. E vocês vão encaixar o nome daqueles mapas aqui, nessa atividade. Tudo bem? Deu para entender? Então, é assim que vocês vão ter que fazer, ok? O primeiro povo que a gente vai falar sobre os maias. Quem eram os maias? Os maias habitaram o território da América do Norte, onde atualmente hoje é o sul do México, e da América Central. Esses atuais territórios de Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. Esse povo se organizou em centros urbanos, geralmente independentes. Ainda que alguns tenham formado pequenos reinos ou confederações, ainda assim os maias não formavam um império unificado como outros povos pré-colombianos, que estudaremos mais adiante. O apogeu desse grupo foi durante 1000 a.C. a 250 depois de Cristo, com um declínio entre 650 e 950. Os motivos para esse declínio são vários e ainda estão sendo estudados. É um povo que ainda tem muito estudo sobre eles e sobre as terras onde eles viviam. Isso não quer dizer que os maias desapareceram, mas que eles se dispersaram e que sua cultura influenciou outras regiões da América Central. As ruínas de muitas cidades, estradas e fortalezas indica que os maias constituíam uma grande população, estimada entre 10 e 15 milhões de pessoas. Aqui, são ruínas, na página 41, ruínas da cidade de Tebas, ok? Aliás, desculpa, da cidade de Tikal. Na atual Guatemala, que hoje é a Guatemala, ok? A expansão dos maias, como que ela ocorreu? Por volta do ano 1000 a.C., o povo maia, ele vivia em pequenas aldeias localizadas em parte da atual Guatemala, na América Central. Com o passar do tempo, essas aldeias se espalharam para o sul e do atual território do México hoje, e para toda a região que hoje corresponde à Guatemala. Foi somente a partir do ano 300 que as cidades maias foram constituídas. As pesquisas sobre esse povo indicam que ele se organizou politicamente em cidades, estados independentes, como a Grécia, Esparta e assim por diante, governados pelas elites locais. Na maior parte desses lugares, os governantes eram homens. Poucos são os registros de mulheres, porque vocês sabem que esse período era um período onde os homens tinham poder político, econômico, e as mulheres, gente, elas não... nem estudos, não deixa, são muito poucos povos que deixam relato do que as mulheres representavam nessa sociedade. O aspecto da vida cotidiana dos maias. As ruínas da cidade revelam construções como grandes pirâmides com escadarias para se chegar ao topo, palácios, ruas pavimentadas, templos e campos de jogos, além de casas onde morava a população mais pobre. Os maias, eles se destacaram por um avanço de conhecimento nas áreas da matemática, muito antes dos hindus, da astronomia e astrologia também. Eles faziam a observação dos astros
e tinham registros precisos do movimento da Lua, dos planetas e da ocorrência de eclipses. Essa observação dos astros estava ligada à religião. Os maias eram politeístas, quer dizer, acreditavam em vários deuses e cultuavam deusas da natureza, como o deus Sol, a deusa Lua, o deus do milho ou da chuva. Em seus rituais faziam sacrifícios humanos, pois acreditava que os deuses se alimentavam do sangue humano. Quer dizer, era uma característica do povo maia, era o que eles acreditavam e o que eles cultuavam. Os sacerdotes, eles eram responsáveis não apenas pelas funções religiosas, mas por criações artísticas enfatizadas na arquitetura, escultura e nas pinturas de murais em baixo relevo, que é esses murais que vocês estão vendo aqui embaixo. Os maias tinham um sistema de escrita, os hieroglifos, ocorrido com a nobreza, que usavam para registrar fatos ocorridos com a nobreza, como casamentos, nascimentos, mortes ou ascensão ao poder. Os registros eram feitos em monumentos de pedras, em murais de paredes e em vasos. Os maias seguiam o calendário complexo, que fazia a chamada contagem longa de vários ciclos temporais, como dias, semanas, meses, anos e séculos. As informações sobre esses ciclos temporais se cruzavam nesse calendário, produzindo uma localização exata da data de determinado acontecimento. Como a maioria da população não dominava a escrita hieroglyphica, os escribas eram os responsáveis por registrar nos calendários os fatos históricos considerados relevantes. Tudo aquilo que fosse, que eles acreditavam que era importante, aí eles registravam nesses arquivos, ok? Próxima aula falando dos astecas, ok?